o tempo em que trens viajavam com as portas abertas e que passageiros viajavam em cima das composições, praticando o chamado surf ferroviário. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Obo e você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade. E nesse vídeo a gente vai contar sobre duas situações que eram muito presentes nos sistemas sob trilhos aqui no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente sabe que o transporte sob trilhos metropolitano, sobretudo das operadoras de trens, como a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, e a Supervia, que opera na região metropolitana do Rio de Janeiro, carecem de melhorias nos serviços, como melhores horários, como melhores atendimentos, redução no número de falhas. A gente sabe disso. Só que a situação nesse sistema já foi muito pior e hoje, acredite, o sistema ele está muito melhor do que ele já foi no passado. E cenas que eram comuns no passado, hoje são muito mais raras, como pessoas viajando nas portas do trem com as portas abertas e o perigosíssimo surf ferroviário, que deixava muitas vítimas. Essas práticas foram sendo deixadas de lado à medida em que as companhias foram investindo nos sistemas, com a compra de novos trens e também com aumento na fiscalização para coibir essa prática. Nós analisamos dados do próprio governo estadual aqui de São Paulo, que no ano de 1996, 29 pessoas caíram nos trilhos da CPTM e morreram. E essas pessoas estavam praticando esses delitos, viajar com as portas abertas ou em cima dos trens. Naquele ano, 351 pingentes, que era o termo que a companhia usava, de pessoas penduradas, ficaram feridas aqui no sistema de São Paulo. E também em 1996, 3.656 pessoas foram retiradas por agentes de segurança que estavam viajando nestas condições. E como eu disse, essa prática foi com o tempo sendo coibida e sendo diminuída. No ano de 2003, segundo os dados do governo estadual, apenas uma pessoa que fazia o surf ferroviário morreu, outra caiu e milagrosamente não morreu, e outras 13 pessoas acabaram sendo retiradas no transporte dessas condições por agentes de segurança. Em 2007, a CPTM adotou a medida Operação Portas Fechadas na única linha que ainda se via essa prática, que era a antiga linha F, hoje linha 12 Safira. E naquele ano a CPTM conseguiu extinguir esse delito. Já na Supervia, operadora carioca, até o ano de 2013 se via essa prática. Então, naquele mesmo ano, a Supervia fez uma operação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para também frear esse delito, essa prática. Já o surf ferroviário no Rio de Janeiro começou a ser combatido com mais rigor no ano de 2007, também com uma parceria com a Polícia Civil. Naquele mesmo ano, 9 pessoas foram presas por praticarem o surf ferroviário.
No Rio, alguns aventureiros chegaram a ser presos e processados por conta do delito. E claro, além do perigo para o próprio passageiro que se aventura viajando em cima do trem, seja pelo perigo do choque elétrico, já que a rede de energia que passa em cima do trem são de 3.000 volts, além desse perigo, além do perigo de cair e ser atropelado e morrer na queda, esse tipo de esporte também traz prejuízos para a população que depende do sistema. Em 1988, um surfista ferroviário acabou morrendo em cima de um trem que prestava serviços no ramal Japeri. Naquele mesmo momento, o trem prestava serviços no horário de pico e todo o ramal precisou ser paralisado. O resultado foi 10 composições depredadas, 2 incendiadas e diversas estações depredadas e destruídas. Na época, o governo estadual contabilizou um prejuízo de 10 milhões de dólares. E claro, prejuízo que não foi contabilizado é o da população, que usava esse meio de transporte para ir ao seu trabalho, ou ir a seu estudo, ou um simples deslocamento aí que acabou se tornando bem difícil. Naquela época, pelo menos um surfista morria por semana nos trilhos do Rio de Janeiro. E tem 2 vídeos interessantes que eu usei para fazer a pesquisa nesse material aqui no Viatrólogos, que estão disponíveis no YouTube. Um deles é de um programa chamado Documento Especial, que ele mostra a rotina que ocorria no Rio de Janeiro com o surf ferroviário, e eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para vocês assistirem esse material, que é bem interessante. E o outro é uma reportagem do Fantástico de 1997, que ele mostra também o surf ferroviário e as consequências aí para esses próprios passageiros e para os outros passageiros que usavam o sistema. E na época o Fantástico mostrou que os próprios surfistas ferroviários no Rio tinham uma gíria própria, como por exemplo o cara de lata, que era o trem, PF, que é a Polícia Federal, que coibia essa prática, e também o Zé Maria, aquele tipo de passageiro que era novato nessa prática, que se aventurava e que acabava morrendo por conta da falta de prática nesse terrível esporte. E também Zé Maria era considerado aí um espírito, uma certa entidade que puxava esses aventureiros. Isso na verdade era uma lenda urbana que os próprios surfistas contavam entre eles. E é isso, pessoal, esse é o nosso vídeo sobre essas 2 práticas do transporte sobre trilhos nessas 2 regiões metropolitanas. Eu queria ouvir a opinião de vocês, se alguém usava o sistema nessa época, para contar para nós como que era essa experiência estranha aí de o trem andando com as portas abertas. Eu lembro que quando eu era pequeno eu cheguei a usar eu acho que era a CBTU na época, de um trem que vinha de Itaquera, na antiga estação Itaquera, perto do centro de Itaquera, até o Tatuapé. Eu lembro do trem andar com as portas abertas, eu achava aquilo mega estranho e tal. E eu lembro, tenho uma memória muito vaga dessa época, mas eu não... quando eu comecei a usar com maior frequência os sistemas, eles já andavam de forma mais segura. E eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês já presenciaram esse tipo de cena triste e meio pavorosa aí no transporte sobre trilhos. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Se não se inscreveu no canal, se inscreva através desse atalho e ativar as notificações para ser lembrada ou lembrado toda vez que a gente produzir conteúdos aqui no Viatrólogos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.